Quando eu combinei de a gente falar aqui, né, de eu bater um papo com vocês, imediatamente me veio à mente um texto que recorrentemente tem me vindo à cabeça. Então, o que eu quero dizer com isso? Não poucas vezes, ao longo das últimas semanas, pode colocar aí as últimas 10, 12, 15 semanas talvez, um texto com frequência tem sido visitado pelo meu coração. Eu queria ler com vocês, e talvez a gente nem aborde esse texto, tá? Eu não estou preocupado em explorar esse texto necessariamente, mas mostrando para vocês, nessa conversa, que a ideia é a gente ter mais uma conversa mesmo, mostrando para vocês como Deus fala com a gente, como pode ser esse processo de aprendizado na nossa vida, como tem feito, como Deus tem me ensinado, como Deus pode ensinar vocês também. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio. Eu deixei, está aqui, sem óculos, os que a gente passa dos 20 já era. E eu falo 20 porque há 20 anos atrás eu estava com essas crianças aqui. Estava também vindo à frente, pastor, venham crianças. Não ria, Paula, senão você não vai para o céu. Não ria. Tá bom? Vamos lá. É interessante esse texto, a chamada da minha Bíblia, ele está falando assim, admoestação contra o orgulho. E eu já adianto, não é porque a minha vida mudou demais, eu não ganhei na Mega Sena, tá? Não houve nada tão significativo assim, que me faça olhar para esse texto e fazer com que Deus requeira de mim um cuidado adicional, além daquele que eu deveria ter antes. Pelo contrário, é um texto que deve olhar, que a gente precisaria olhar com cuidado a todo momento, independente da nossa vida mudar para bem ou para mal. Então eu gostaria de pensar isso, olhar esse texto, independente de se a sua vida mudou hoje, se nos últimos dias, nos últimos tempos, a minha vida não teve nenhuma mudança significativa. Ou seja, dia após dia Deus tem sustentado a minha vida. Eu quero compartilhar com vocês isso, de tal forma que isso constranja vocês, como tem constrangido a mim, por isso que eu tenho revisitado ele. O texto fala assim, no versículo 11 do capítulo 8, eu vou ler na versão portuguesa o livro. Tenham cuidado que a vossa abundância não vos faça esquecerem-se do Senhor, vosso Deus, para virem e lhe desobedecer. Porque quando começarem a ficar cheios e prósperos, e se puserem a construir belas casas para habitarem, quando os vossos rebanhos e manadas tiverem tornado muito grandes, quando tiverem abundância de prata e de ouro, então é tempo de ter muito cuidado, para não se tornarem orgulhosos. Uma outra versão fala assim, para que o seu coração não se eleva, não se coloque numa posição indevida. Então é tempo de terem muito cuidado, para não se tornarem orgulhosos e não se esquecerem do Senhor, vosso Deus, que vos arrancou da servidão da terra do Egito. Ele vos levou através do terrível deserto, cheio de perigosas serpentes e escorpiões, onde o calor ardia e a secura era tão grande que teve de tirar água de uma rocha. Alimentou vocês com maná no deserto, o qual era uma espécie de pão que nunca os seus pais haviam conhecido. E isso para que aprendessem o quê? A humildade. Tem um outro texto, na minha outra versão na minha Bíblia, diz assim, para humilhar vocês, para colocar vocês à prova e afinal fazer bem a vocês. E isso para que aprendessem a humildade, para pôr vocês à prova e para Deus os fazer prosperar no futuro. 17. Portanto, não digam no vosso íntimo, eu é que consegui fazer essa enorme riqueza, com a minha força, com as minhas próprias mãos, e eu acrescentaria assim, com a minha inteligência, com a minha capacidade, com a minha formação, com o meu PhD, né, ou com minha pós-graduação, com a minha faculdade, ou com a minha beleza, ou com a minha eloquência. Lembrem-se de que foi o Senhor, o vosso Deus, que deu a vocês a possibilidade de enriquecerem.
e que se o fez, e que se Deus fez isso, foi para confirmar a aliança que Ele prometeu aos vossos antepassados. Eu não sei se dá para entender porque que esse texto tem vindo à minha mente com frequência. Se esse texto não me confronta a cada instante, eu tenho um grande problema para resolver. Se esse texto não me incomoda, eu tenho um grande problema para resolver. A gente vive numa geração onde as nossas forças justificam, explicam, demonstram o quê? Quem eu sou. Reforça o meu ego, reforça o meu poder, reforça a minha grandeza frente aos outros. A minha riqueza mostra quem eu sou, dá valor, atribui valor à minha existência. Não o que eu sou, mas o que eu tenho. Ou então, a minha conta bancária, rechonchuda, é que define quem eu sou. Vejam, é um problema recente esse, não é? Tão recente, que deixa a gente entender que isso faz parte o quê? Do coração do ser humano. Toda vez, eu não sei se você, eu acho que não, isso talvez tenha acontecido só comigo. Eu não sei se você já teve aquela experiência de que quando aconteceu uma coisa muito boa, você ganhou um aumento, dobrou o seu salário. Vamos supor assim. Ou então você ganhou um prêmio que você não estava esperando. Como você se sente? Eu tenho um pé de meia. É ou não é? Eu tenho onde me apoiar. Eu tenho onde o quê? Me segurar, porque agora eu tenho um espaço de respiro. Ou então acontece uma coisa muito legal, não tem ninguém doente em casa. Não sei se é o que está acontecendo com você na tua família hoje. Mas a gente não sente um pouco mais... eu não preciso me preocupar tanto com isso. Você já viveu essa experiência? É interessante a gente pensar no cenário de onde está acontecendo essa história. Deuteronômio é um livro de Moisés, é o livro do último mês de Moisés, para não dizer do último ano, mas é dos últimos instantes de vida de Moisés, porque Moisés vai morrer. Já está predito, Moisés, você não vai avançar. Passa o bastão para Josué, porque você não vai entrar na terra. É essa a história. Moisés tem que passar o bastão, colocar um outro na liderança e sair de cena. Só que ele lembra que o povo que ele tem nas mãos agora é diferente do povo que saiu do Egito. Por quê? Aquele povo que saiu do Egito tentou tanto a Deus, que Deus falou, nenhum de vocês vai entrar na terra. A natureza desse povo ficou expressa de tal forma, que Deus falou, olha, não dá, vocês não vão entrar. E Moisés tinha vindo do Egito, Moisés também não entraria. Nesse momento, Moisés vai ter que passar o bastão, passar a liderança para Josué, Deus havia definido isso, só que Moisés conhecia o povo que passou 40 anos no deserto, um povo que, aqueles que saíram já haviam morrido, muito da história havia se perdido, coisa que tem acontecido com mais frequência ainda no nosso meio. Você vai conversar com uma pessoa do seu relacionamento, não é raro essa pessoa não conhecer nada de Bíblia, não conhecer o básico da Bíblia, não conhecer a história cristã, menos ainda a história de Israel. E aí o que Moisés faz? Bom, esse povo talvez não se lembre, esse povo pode ter esquecido, essa gente é nova, o que ele começa a fazer? Retomar o assunto. E ele vem de Abraão, do primeiro capítulo, no início ele vem de Abraão, olha como Deus confirmou Abraão, Isaac, Jacó, e ele vem e faz, e conta a história, e vocês caíram no Egito, ficaram lá um tempão no Egito, os pais de vocês, os avós, os bisavós, começaram a orar a Deus, pediram libertação, e Deus foi e arrancou, o texto fala assim, arrancou vocês, ele roubou o Egito, Deus foi lá e livra vocês, e depois de ter livrado, o que acontece?
O povo está no deserto. E o povo no deserto, antes acostumado a ter comida, mesmo escravo, começa a falar: acabou a comida, acabou a água, eu não aguento mais. Deus fala: entrem na terra. Não dá, eles são grandes, eles são perigosos, eles são muito poderosos. O povo não ajuda. Em resumo, o povo não ajuda. Moisés, ele se preocupa em repassar a história, de forma, obviamente, bastante resumida no livro de Deuteronômio, mas a ideia é que Moisés se preocupa o quê? Em revisitar aquilo que Deus fez. Por quê? Deus faz. E se Deus faz, qual é a nossa obrigação? Conhecer o que Ele faz. O que é que Ele faz? Vejam, se eles ficaram 40 anos no deserto, e aquela geração que havia nascido no Egito não estava naquele momento para entrar na terra prometida, nós tínhamos pessoas ali muito novas, ainda que para aquela época, né, não se vivia tanto tempo assim, mas eram pessoas que não tinham tanta experiência. A experiência que tinham a experiência do deserto, do livramento das circunstâncias e perigos do dia a dia deles. Do livramento, sabendo que eles tinham alimento, mesmo que eles não tinham o quê? Plantado. Mesmo que eles não tivessem colhido. Mesmo que eles não tivessem cuidado dos seus gados, ou a quantidade. Vejam, tudo aquilo que eles estavam passando nesses 40 anos era uma vida de misericórdia, de milagre. Porque viver um grupo, um povo inteiro, alguns especialistas sugerem que quando saíram do Egito, cerca de 2 milhões de pessoas saíram. 2 milhões. É verdade que tem uma questão arqueológica aí, que sugere, poxa, esse movimento e o lugar para onde eles foram não caberia 2 milhões de pessoas. Então existem algumas teorias um pouco diferentes, mas em geral, se sugere que 2 milhões de pessoas, entre homens, mulheres, idosos, crianças, e aí fora o gado, fora aquilo que eles levaram. Veja, é uma vida completamente complicada. A gente que vive na cidade, a gente vai na mercearia, a gente compra, no supermercado, a gente compra o que a gente precisa, está tudo pronto. A nossa realidade é outra. Lá não. Tudo que eles precisavam plantar. Cuidar. Quando isso não acontecia, eles precisavam comprar dos povos vizinhos, mas os povos vizinhos não eram muito amigáveis assim. Então, quem estava sustentando eles? Por conclusão, Deus. E aí, Moisés chega assim, que foi a leitura que a gente fez agora, falou: gente, vocês vão entrar na terra, e lá vocês vão enriquecer, vocês vão fazer casas bonitas, vocês vão fazer boas viagens, vocês vão estudar, vocês vão aumentar o tamanho da capacidade econômica de vocês, vocês vão aumentar em tamanho, mas cuidado, porque nesse momento vai acontecer o que com o coração de vocês? Vai se colocar numa posição indevida. Tá bom. Moisés, ele vai caminhando de tal forma que ele repassa, inclusive, os mandamentos. A gente vê os mandamentos dados em Êxodo, no capítulo 20, aqui no capítulo 5, no capítulo 4, você vê os 10 mandamentos sendo citados, mencionados novamente. E ele fala: gente, lembrem de uma coisa, Deus, o Senhor, é o único Deus, não existe outro. Texto que a gente conhece como a Shema. Os judeus trazem esse texto para si, como sendo o texto mais importante, porque mostra não só a singularidade de Deus, mas a unicidade de Deus. Só existe um, não existe outro. Os deuses, os supostas divindades que vocês vão encontrar nos lugares que vocês forem, ou onde vocês começarem a ampliar os seus terrenos, não são deuses, gente. Então, cuidado, naquela região havia deuses que se propunham, segundo a cultura dos seus povos, a dizer o seguinte: olha, eu que dei a colheita para vocês, a saúde foi eu que dei, a reprodução eu que estou favorecendo. E Deus, por meio de Moisés, fala o seguinte: gente, não existe isso que vocês vão ouvir, é mentira, não caiam nesse conto, porque só Deus é o único Deus, ponto.
Sabendo disso, o que ele fala? Ouça Israel e ame. O que significa ouvir? Ouvir não é só ouvir. Quando você fala para o seu filho, ou falou para o seu filho, ouça aqui, menino, o que você espera que ele faça? Que ele ouça? Obrigado, viu, Claudemir? Sai andando. Não, você espera o quê? Que ele ouça e responda de acordo com aquilo que você está propondo. O ouvir aqui, ele denota a ideia de uma resposta, a necessidade de uma resposta. E quando Deus fala assim, ame, o que ele quer dizer? Gente, tem emoção envolvida? Tem, mas tem decisão a ser tomada. Então, gente, ouça e responda, saiba, haja de tal forma que Deus seja respeitado como sendo o único, não há outro. E entendendo isso, se envolva com Deus, se envolva com os seus projetos e decida estar ao lado de Deus. É isso que Deus exige. É exatamente isso que o texto está querendo dizer. Curioso, o texto o tempo todo fala, vocês vão entrar e podem errar. Vocês vão entrar e podem errar. Cuidado, calma, vocês vão errar. Vocês vão pisar no tomate, vocês vão se envolver, não, cuidado, e ele repetidamente, você vê isso no texto, sendo apresentado, Moisés fala, o povo, vocês têm um coração que se inclina a outra realidade, segurem, não deixem o coração de vocês se inclinar, vocês vão errar, vocês vão tomar um capote, vocês vão capotar na curva, vocês vão tropeçar, gente, vocês, olha, é um povo novo que tinha saído do Egito, mas essa geração não tinha saído, eles não tinham visto, o que eles sabiam era de ouvir. Exemplificando, Êxodo capítulo 33, o povo, Moisés vai falar com Deus e demora, e o povo fala, Moisés morreu, algum bicho pegou ele no meio do caminho, e ele sucumbiu, ele não vai voltar. Ele não vai voltar. O que o povo fez? Arão, vem cá. Esse homem aí não vem mais. Ele já está, vejam. Moisés, quantos anos Moisés estava quando ele estava para entrar na terra prometida? Quase 120. Moisés morreu, gente. 120, gente, 120 anos. Moisés está demorando demais. Moisés morreu. Moisés morreu. E bateu o desespero. Então, Arão, vem cá. Faz aí alguma coisa para a gente adorar, porque a gente não pode ficar sem adoração. Veja, a carência natural do ser humano é adorar alguma coisa. E Deus está falando, não faça o que é indevido. Não caminhe dessa forma. Vocês vão tomar na cabeça. Vocês vão cair, vocês vão trupicar e vão machucar o joelho. Êxodo 33, a gente vê a construção do bezerro e a adoração do povo. Deus fala o seguinte, gente, vocês são muito teimosos. Eu não vou com vocês. Não vou. O negócio é o seguinte, para não dizer que eu não prometi, e o que eu prometi não cumprir, vai um anjo na frente de vocês. Eu não vou. Não dá para caminhar com vocês. Depois você lê o capítulo 33. Deus está indignado, falou, é impossível caminhar com vocês. Se eu for, eu vou destruir vocês. Não dá para caminhar. Não dá para andar lado a lado com vocês, é impossível. Moisés vai lá, intercede, Deus fala, olha, porque você intercedeu, eu vou continuar. E Deus prossegue. Essas situações foram repetidas de tal forma, que no capítulo, lá em Números, no capítulo 14, a gente vê a declaração de que até aquele momento, pelo menos 10 vezes o povo tinha feito a mesma coisa. Tinha provado, e a ideia de provar é questionar o caráter. Vem cá, você falou que ia fazer e não fez. Você falou que ia levar a gente lá para a terra prometida e não fez. Aqui, ó, vê a situação que a gente está? Lá no Egito a gente tinha cebola, aqui não tem cebola. Tinha alho, aqui não tem alho. Tinha água, aqui não tem água. Lá a gente tinha uma casa para se proteger do sol, aqui não tem. Lá a gente tinha como se agasalhar do frio, aqui não tem. Aí Deus vai colocando, suprindo a necessidade do povo, de tal forma que o povo fique... não tem como o povo falar o contrário. Deus continua com a gente, Deus continua com a gente, mas eles não viam.
dada a característica do coração. E Deus fala ali em Números, no verso 27, no capítulo 14, até quando, gente? Vocês não aprendem? É curiosa esse comportamento, né, ou essa forma de Deus se expressar. Porque o povo falha, e Deus continua. Deus é o quê? Alguém que olha de fora, vejam, você já teve aquela impressão, ou já passou pela situação de você estar no supermercado e você vê uma criança ofendendo o seu pai, e o pai não deixa a criança? A criança chutando o seu pai, e o pai não deixa a criança. A criança cuspindo no seu pai, e o pai não deixa a criança. A criança reclamando, e o pai não deixa a criança. A criança esperneando, e o pai não deixa. Já viram tiveram essa experiência? Óbvio que eu estou exagerando para mostrar o quanto precisa ter uma paciência que é só Deus. É só Deus. Agora é muito curioso por que Deus se mantém. Cara, Deus não precisa disso. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Deus não precisa passar por isso. E Deus continua impassível, tranquilo, um gentleman. A gente até quando? Olha o que Moisés fala no capítulo 31, verso 16 de Deuteronômio. Abra comigo ali, rapidinho. Moisés não, aqui no caso é Deus falando para Moisés. E aqui é a ideia de que a rebelião, essa rebeldia não vai se encerrar. E Deus fala assim, olha, eis, no verso 16, o Senhor disse a Moisés, eis que em breve você vai morrer, Moisés. E então esse povo vai fazer o quê? Que é o que ele sabe fazer. Vai se levantar, se prostituir, ou seja, em relação aos outros deuses, seguindo deuses estranhos na terra, em que vão entrar, eles me deixarão e anularão a aliança que eu fiz com ele. Deus já sabia que não ia mudar. Veja bem, se sou eu, ainda bem que é aquele negócio, eu brinco, ainda bem que eu não sou Deus, porque eu não teria essa paciência. Não dá. Com o filho da gente, às vezes não dá. A gente perde a linha. Olha o que Moisés falou depois, verso 27. Falando para o povo agora, Moisés. Peguem esse livro, 26, peguem esse livro da lei e coloquem ele do lado da arca, que representava a presença de Deus. A arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Veja, é alguma coisa que está sendo testemunha contra o povo. Por quê? Porque conheço que vocês são rebeldes e teimosos. Porque se hoje, durante a minha vida, enquanto eu estou vivo, enquanto ainda estou aqui, vocês já são rebeldes contra o Senhor, o que vai acontecer depois da minha morte? Olha lá no 29. Porque eu sei que depois da minha morte, vocês certamente se deixarão corromper e se desviarão do caminho que lhes tenho ordenado. Então, nos últimos dias, este mal os alcançará, porque vocês farão o que é mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira com as obras das suas mãos. Mesmo Deus prometendo livrar, cuidar e guiar o povo, coisa que ele fez, pelo menos, da saída do Egito para cá, o povo não muda. Existe uma ideia aqui, Deus está falando assim para eles, e para a gente, você vai falhar miseravelmente. O que você faz não é suficiente. Tudo que você pode construir, elaborar e entregar para mim não é suficiente. Você vai falhar. E de novo, e novamente, e novamente, e de novo, e de novo. Veja, Deus já estava antevendo Isaías. Deus já estava antevendo Miqueias. Deus já estava antevendo, eu não digo dos profetas, mas as circunstâncias que o povo passaria. Vocês vão falhar. Agora, a pergunta é a seguinte, tendo colocado esse cenário, tá bom? Se coloca no lugar de Deus. Eu, se estivesse no lugar de Deus, eu já tinha pegado meu chapéu, meu paletó e ido embora. Você não tenha dúvida disso. Agora, por que mesmo sabendo disso, mesmo Deus sabendo disso, por que Ele não mudou a sua atitude em relação ao povo? Não é curiosa essa pergunta?
mesmo sabendo que eles falhariam miseravelmente, de novo e de novo, porque Deus age assim. É aquela sensação de que existe uma injustiça contra Deus, não é? Não existe uma sensação de injustiça contra aquele pai que está passando com um exemplo que eu dei contra o filho? Do filho? Não é uma sensação de, alguém tem que punir esse cidadãozinho, esse meliantezinho, não é essa a ideia? Essa sensação de que alguma injustiça está sendo cometida contra Deus. Agora, por que Deus não muda? E aí entra, quando a gente conversou de eu falar aqui, esse é o texto que estava na minha mente. Isso é o texto que tem estado no meu coração. Só que eu não posso vir aqui e pregar o Antigo Testamento. Não tem como eu entregar o Antigo Testamento, encerrar e fechar a Bíblia. A igreja ela é neotestamentária. Neotestamentária, ela precisa ser lida, o texto precisa ser lido à luz do Novo Testamento. Eu não tenho como sair daqui sem apresentar o que o Novo Testamento, a nova aliança, esse pacto que foi feito por Jesus, através de Jesus fez. Quando eu vou para o livro de Romanos, eu vejo Paulo tocando nesse assunto. Interessante que no livro de Romanos, o primeiro capítulo de Romanos, Paulo fala o seguinte: gente, está todo mundo debaixo do mesmo padrão. O coração do ser humano é o mesmo, seja lá no Egito, com os judeus, seja aqui em São Paulo, seja aqui na igreja, seja em qualquer igreja, todos estão numa mesma disposição em relação a Deus. Paulo coloca todo mundo debaixo da mesma régua. Paulo não fala assim, aquele homem é pior do que esse aqui. Não, aquele outro faz mais. Ele não faz isso, ele fala, gente, a condição que vocês se encontram, ou que a gente, no caso, do ser que está falando a cristãos ali, se encontrava antes de conhecer Jesus, era a mesma. Não há nada de diferente da minha parte, antes de conhecer Jesus, antes de compreender o evangelho verdadeiro, em relação a uma pessoa que não conhece. Eu digo a vocês, eu tenho visto muita gente de igreja, velho de igreja, que não entendeu o evangelho. Gente que está dentro da igreja. Gente que lidera dentro da igreja, não conheceu o evangelho. E veja, quando eu falo de evangelho, eu não estou falando de uma proposta religiosa. Eu não estou falando de um apelo a uma tradição. Paulo começa a falar, gente, vamos começar do zero. O evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para quê? Para salvar. Para salvar aquele que crê. Aí a gente começa a pensar, vem cá, Fernando, o que está acontecendo? Por que tem isso daqui a ver com o que você estava falando agora? A gente vai chegar lá. Ele fala que existe uma verdade. Essa verdade ela é encoberta pela visão turva, manchada do ser humano, que não consegue enxergar essa verdade de Deus. E essa verdade produz a injustiça dos homens. Com a ausência de verdade, a injustiça dos homens em relação a Deus se mantém. O povo não estava praticando uma injustiça em relação a Deus? Sim, Paulo fala, todos estão. Estão porque existe uma verdade, essa verdade está coberta, não está às claras, não foi compreendida. Isso mantém a minha injustiça e a sua injustiça com relação a Deus. Não tem o que fazer. Mas eu não concordo, é uma questão entre você e Deus. Não vou avaliar a tua consciência, é você que faz isso em relação a Deus. Paulo fala, a condição humana é única. A humanidade está distorcida. A realidade da humanidade, quando ele fala humanidade, ele não fala o conjunto de pessoas. Mas o que ele está falando aqui é a característica que torna o ser humano humano. Aquilo que torna eu e você humano, está corrompido, está distorcido, está em desorientação, está em descompasso com aquilo que Deus fez. Deus cria, coloca na mão do ser humano, o ser humano oculta a verdade, mancha essa realidade, e eu, ser humano, a minha realidade como ser humano, ou como humano, está comprometido. Isso acontece com todo mundo.
Se a minha humanidade está comprometida, o que dizer do meu comportamento? Porque se uma humanidade, se uma pessoa não consegue ser humano, é um jogo de palavras, compreendo. Se uma pessoa não consegue ser humano, o que ela pode produzir é algo que não é do homem. Não faz parte daquilo que Deus criou, não faz parte daquilo que Deus pensou para mim e para você. Por isso que o meu comportamento ele é disfuncional. Por isso que os meus pensamentos são incoerentes. Por isso que as minhas atitudes não correspondem àquilo que Deus espera. Por isso que existe luta para fazer alguma coisa que não é natural, não faz parte da minha condição exercer o meu comportamento, aplicar ou produzir o meu comportamento a partir daquilo que eu posso entregar. Eu só posso dar o que eu tenho. Eu não posso dar 1 milhão se eu não tenho 1 milhão. Eu não posso dar amor se eu não tenho amor. Eu não posso dar carinho se eu não sei o que é carinho. Eu não posso dar perdão a alguém se eu não sei o que é perdão. E uma vez que a nossa humanidade, o nosso ser humano, sermos humanos, termos a condição de humanidade em nós corrompida, nosso comportamento vai ser como? E veja, comportamento eu não estou falando de atitude só. Pensamento é um comportamento. Pensar é um comportamento. No capítulo 2, Paulo fala assim, os judeus podem olhar isso e falar assim, viu? Por isso que Deus nos escolheu. Não foi escolhido esses gentios, esses ímpios. Aí Paulo fala assim, ô judeu, o que você está pensando que você é? Você está no mesmo barco. Você é coisa ruim como eles. O que você pode produzir não é suficiente para agradar a Deus. E coloca os judeus na mesma posição que os gentios, colocando todo mundo no mesmo balaio, na mesma bacia. Fala, gente, vocês precisam de banho aqui, põe todo mundo na mesma bacia, não separa ninguém. E no 3 ele conclui, vocês estão lascados. É isso. Está todo mundo lascado. Todo mundo debaixo do pecado. Capítulo 23, fala o quê? Porque todos pecaram. Essa é a realidade da condição humana. Todos estão em desacordo, em falta de sintonia, em conflito. É a palavra que a gente usa para pecado, tá? Pecado é isso. A gente gourmetizou muito a palavra pecado. A gente pode falar pecado. Pecado é a gente estar em uma situação de incoerência, de desarranjo com Deus. E ao mesmo tempo que ele fala, gente, vocês estão lascados, ele já fala, só que tem uma saída para vocês. Ele fala assim, olha, Jesus resolve essa condição. Existe uma condição que vocês se encontram, que produz coisa ruim. Veja, eu não estou falando que a gente só produz coisa ruim. O que eu estou falando é que aquilo que a gente produz de bom não é suficiente para colocar a gente em relação a Deus, kids. Ou seja, o que eu produzo de bem não é suficiente para harmonizar a minha relação com Deus. Não é suficiente. A minha bondade, a minha capacidade de ser bom, a minha capacidade de fazer coisas legais, e digo mais, de acertar, a minha condição, a minha capacidade brilhante, especial, linda de fazer as coisas certas, não me coloca numa condição melhor em relação aos outros, para com Deus. Por isso que a gente fala que só Jesus salva. Quando a gente fala que só Jesus salva de forma radical. Nada mais que você possa fazer, ou ter, ou ser, ou se encontrar, ou se ver como, nada disso te coloca em relação a Deus uma condição de paridade, no sentido de que não há mais pendência, conflito em relação a Deus, nada. Aí Paulo falou, Jesus resolve essa condição, e quando ele fala resolve, ele pacifica. No capítulo 5 de Romanos ele fala assim, tendo paz com Deus. Se agora, no capítulo 5, ele fala que eu tenho paz, até esse momento eu tinha o quê, gente? Uma ruptura, um conflito. É uma questão lógica. Se agora eu tenho paz,
Antes eu tinha um conflito instalado. Esse conflito instalado não pode ser solucionado pelas coisas boas que eu faço. Por mais bonito, mais legal, mais... Na verdade, eu sou legal pra caramba, fala, Jéssica. Não tem como, nada que eu possa fazer muda essa condição. E Jesus vai lá e resolve. Essa é a palavra que a gente usa para... É a palavra que explica a palavra justificação. É uma palavra que, para os nossos dias, talvez tenha uma dificuldade. Nós somos justificados, entendeu? Entendeu a palavrinha? Deus nos olha como justos, como aquele que não tem mais uma pendência, um conflito, alguma dificuldade, alguma desarmonia, mas faz isso por meio de quem? Por meio de Jesus. Isso é resolvido por meio da oferta de Deus, a graça, a bondade, o presente de Deus. E basta o quê? A fé. Esse é o Evangelho. Agora, vamos voltar para a nossa história? Acho que eu saí bastante. Não, é de propósito mesmo. Sabe por quê? No capítulo 4 ele fala de Abraão. Porque ele volta para o livro lá, para a lei, que é onde a gente estava. Ele fala assim, vem cá. Se a salvação é pela fé, crendo que Deus oferta um presente, e basta eu aceitar e receber este presente, se essa é uma verdade... Abraão creu e foi justificado. Beleza? Tá. Mas e a lei? E a obediência? E cumprir? E fazer todos os ritos? E pisar no quadrado certo, né? Porque assim, para eu ganhar um ponto positivo da professora no final, eu preciso pisar no quadrado certo, fazer o negócio certo, entregar a lição na hora. Não é? É aquele negócio, pai, eu tirei 10. Parabéns, filho, você não fez mais do que a sua obrigação, não é isso? Não é verdade? Você não falou isso para o seu filho já? Eu já ouvi várias vezes isso, mas assim, a gente abafa o caso. Tá certo que eu não tirava 10, então, ele também não podia falar muito isso. Mas assim, tirar dessa brincadeira, que é uma brincadeira, tá? Abraão creu, e foi justificado pelo que creu, porque antes da lei, Abraão já existia. Então, nada do que Abraão fez poderia ter sido justificado pela lei, porque a lei não existia. Ou seja, a justificação, vamos melhorar aqui. Deus olhar para nós, sem que Ele requeira de nós a solução do conflito, veja, Deus olhar para nós, sem que Ele requeira de nós a solução desse conflito, alguma coisa deve ter acontecido. Alguma coisa deve ter acontecido. Porque se nada que eu posso fazer, resolve a minha situação, me coloca numa situação diferente para com Deus. Jesus faz o que faz para resolver o conflito, o que eu preciso para harmonizar isso aqui? Para ligar essa ideia? Vou dar um exemplo. Falei para o meu filho um tempo atrás, faz uns anos, papai vai te dar um videogame, filho. Aí fica todo feliz, né? Só que ele só não falei quando. Mas era verdade. Não é verdade? Eu não falei quando. Não que eu tenha feito isso premeditadamente, é porque eu queria dar, mas eu não podia. Eu falei que a hora que eu pudesse dar, eu faria. Não é? Na minha parte, eu fiz uma promessa. Qual a posição dele? O que ele precisa fazer para receber isso? Ele precisa confiar que eu vou fazer isso. Ponto. Ele precisa tirar mais nota 10? Isso é bom que ele faça isso, não é? Ele precisa ser um menino mais legal? É bom que ele faça isso. Ele precisa ser um menino mais... O que ele precisa para receber isso? O que ele precisa? Confiar que eu vou fazer isso, gente. Isso é fé. O Evangelho, a proposta de Deus é essa. E eu não estou, como eu disse novamente, vou utilizar a mesma palavra, eu não estou gourmetizando o Evangelho, eu estou apresentando o Evangelho. Eu não ganho nada se você crê ou se você não crê. Se você continua, eu não ganho nada com isso.
Eu estou apresentando aquilo que Deus falou. Fernando, vai lá e fala, porque é o que está escrito. Qualquer coisa diferente disso, Deus vai me cobrar. O que basta para eu receber uma promessa? E por que você fica tentando entregar alguma coisa para Deus, então? Como se você tivesse condições de receber a promessa de Deus. Por isso que Deus falou para o povo, gente, vocês vão falhar. Por isso que Deus manteve a sua palavra. Vocês vão pisar no tomate. Você vai pisar no calo do outro. Você vai errar. Na linguagem evangélica, você vai pecar, varão. Você vai pecar, varoa. Por que Deus não larga eu, hein? Por que Deus não largou aquele povo? Porque essa é a pergunta que a gente fez, não é? Vou botar os olhos de novo aqui. Por que mesmo sabendo disso, Deus não mudou a sua atitude? A gente leu no primeiro texto a solução desse ponto. Veja, Abraão creu e foi justificado, verso 3. E o texto fala assim, ele recebeu por atribuição. Quem trabalha no serviço público aqui, acho que lida melhor com essa palavra. Quando alguma função é atribuída a você, você mereceu por fazer essa função? Eu me preparei. Ok. Faz mais do que sentido. Não adianta eu querer dar uma função de PhD para uma pessoa que tem o primeiro ano colegial. Não faz sentido. Tá bom? Quando alguém te atribui, é uma posição da pessoa que atribui. Uma outra palavra fala em declaração. Deus declara. É Deus que faz. É Deus que se move. Vamos pegar um exemplo. No Éden, o homem e a mulher pecaram, correto? Beleza? Pecaram, todo mundo. Aí Deus foi falar com eles. Adão, Eva, e eles não estavam. O que Deus fez? O texto fala que Deus foi ao encontro deles. Deus foi ao encontro deles. Deus declara, Deus dá, Deus atribui. Por quê? A gente chama isso de bem-aventurança. E eu poderia resumir aqui numa palavra, talvez não dessa forma que está no texto. Deus paga a sua promessa. Acabou. Eu prometi, não prometi? Eu prometi para o meu filho dar, não dei? Demorou, sei lá, 1 ano, 2, 3 anos. Mas eu dei, não dei? Ele fez o que para merecer? Nada, ele acreditou que eu falei que eu ia dar. Ele acreditou na promessa. Gente, pensar biblicamente significa que Abraão creu na promessa. Existe uma promessa no ar. E Abraão se apropriou disso. Falou, eu acredito nisso. Abraão viu aquilo que Deus falou que ia dar para ele. Mas ele sabia que vinha. Interessante que tudo que Abraão pudesse fazer não seria suficiente para ele receber. Porque antes mesmo dele receber a promessa, o que aconteceu com ele? Ele pisou no tomate, como eu e você. Deus falou, eu vou dar um filho para sua mulher, não vou? Foi isso que ele falou? Ô cabeçudo, por que você foi? Por que você foi se relacionar com outra mulher? Mas eu falei para você, eu prometi para você, não era essa a promessa que eu dei? Não foi disso que eu falei para você? E por que? Veja, Abraão creu e foi justificado, mas ele falhou. É curioso, né? É muito curioso isso. Abraão creu na promessa de Deus, e isso foi suficiente para a sua salvação. Ele já não estava mais dependente das suas ações, das suas obras para obter um favor de Deus. Porque eu dar o videogame para o meu filho é um favor que eu estou fazendo para ele, não depende dele, depende de mim. Depende do quanto eu vou manter a minha palavra. Depende do quanto eu vou garantir que aquilo que eu falei é verdade. Não depende de quem vai receber. Nada que Abraão fizesse depois poderia mudar o fato de que Deus é quem é. E a sua fidelidade a nós está ancorada, está suportada, está apoiada na fidelidade que Ele tem a si mesmo.
Por que Deus continua então? Vamos voltar no texto? Abre lá em Deuteronômio. Verso 18. Lembre-se que foi o Senhor, capítulo 8, verso 18. Lembre-se que foi o Senhor, vosso Deus, que deu a possibilidade de vocês enriquecerem. E se Ele o fez, foi para confirmar a aliança que Ele prometeu aos vossos antepassados. Vamos trazer para os nossos dias hoje? Aí eu já encerro. Primeiro, como eu disse, evangelho não é uma proposta religiosa. Se você acha que é uma proposta religiosa, ou te enganaram ou você entendeu errado. Simples. Num ambiente extremamente religioso que a gente vive, eu posso dizer para você que se você entendeu que o evangelho é uma proposta religiosa, você está redondamente enganado. O que o evangelho é? Reconhecer que Deus é bom. Que Ele não espera que nós façamos algo, mas espera que nós recebamos algo. Nada que a gente possa fazer para Deus se alegar conosco, nada há que nós possamos fazer para Deus se alegar conosco. E se a gente vai tentar, a gente vai falhar miseravelmente. Nós somos aceitos por Deus. Não somos nós que aceitamos a Deus. Somos aceitos por Deus. Romanos capítulo 5, 1. Recebemos o seu favor, crendo que Ele faz isso por meio de Jesus. Isso significa que nós temos paz com Deus e não há mais conflitos entre nós e Deus. Não há mais condenação e os nossos pecados não mais nos separam dEle. Interessante, né? Romanos capítulo 8, 38, eu não estou lendo diferente. Os nossos pecados não fazem mais separação entre nós e Deus. Agora a gente pode viver e conhecer Deus para sempre. Isso a gente chama de vida eterna. Eu vou fazer um comentário aqui e a gente vai encerrar. Quantas vezes você tentou parecer mais bonitinho, mais limpinho, mais bem penteado, com as coisas bonitinhas, organizadas, para Deus olhar para você e falar, olha, eu vou te aceitar um pouco mais hoje, tá? Óbvio que eu estou usando, né, uma ideia do dia a dia, né? Quase que como a gente vai conhecer uma pessoa que a gente gosta, o que a gente faz? A gente coloca perfume, penteia, olha no espelho, tira a ramela, né? Eu não sei porque vocês riram. Porque a gente quer ser aceito, gente. A gente faz tudo para ser aceito. E Deus estava falando para o povo assim, ó, cuidado. Que vocês vão querer fazer um monte de coisa para ser aceito. Vocês vão abrir caminho para adoração a outras pessoas, outros povos, outros deuses, melhor dizendo, que não vai resolver o problema. Às vezes a gente dentro da igreja, a gente procura fazer tantas coisas para ser aceito, e eu estou falando de salvação, tá? Não estou falando de outra coisa, é salvação. Porque se eu não fizer, Deus vai me punir. Porque se eu não fizer, Deus vai falar isso comigo. Porque se eu não falar, se eu não agir. Se você tem um modo de operar, de viver a sua vida assim, tem uma explicação bem clara para você parar de fazer isso e viver uma vida boa. Quando a gente se apropria de Jesus, a gente se apropria dessa promessa que Deus faz, que Deus garantiu que ia levar eles até a terra prometida. Não era a beleza ou a capacidade ou a bondade deles. Deus fez isso para que ficasse confirmada a promessa que Deus fez. Por isso que a gente fala, gente, se você crê de verdade no seu coração e professar com a sua boca, Romanos capítulo 10, verso 8 e 9, se você crer com o seu coração e professar com a sua boca, você vai ser salvo. Eu vou fazer um parênteses, aí eu encerro, prometo. Talvez alguns crentes de plantão podem dizer assim para mim. E não é nenhuma acusação não, tá? A ninguém. Muito fácil isso, pastor. Só o cara falar que acreditou em Jesus. Não é? Não é isso que a gente fala? Ah, mas é só o cara falar que acreditou, falar que é bonzinho, fazer coisa boa é suficiente?
Você que está interpretando isso, porque eu não disse isso, e o Evangelho também não está dizendo isso. E aqui está o critério que eu faço para mim, e você tem que fazer para você, como eu sei que eu me apropriei de verdade de Jesus. Como eu sei? Como você sabe? Você sabe se você é salvo mesmo? Você sabe, você tem certeza da sua salvação? Como você sabe disso? Como você pode ter certeza disso? Romanos capítulo 6, Paulo trabalha, porque no 5 ele começa a falar, gente, onde superabundou o pecado, superabundou a graça, não é isso? Onde tinha muito pecado sendo cometido, muita graça foi dada, porque Deus não olhou para isso, porque Ele manteve a sua promessa. Porque Deus poderia falar assim, você pecou demais, eu vou tirar minha promessa. Deus não faz isso. Ele mantém a graça e mantém a promessa. No 6 ele fala assim, tá bom, legal, todo mundo entendeu isso? Onde superabundou o pecado, se você é muito pecador, se você se vê como pecador, tem gente que fala assim, pastor, não tem nada que, Deus não vai me aceitar. Eu já fiz tanta coisa ruim. Já ouviu isso? Puxa, Deus não vai me aceitar. Nessa ocasião, superabunda a graça, e a promessa é mantida, e a pessoa se apropria da promessa de Deus. É aí que se encontra a salvação. No capítulo 6 de Romanos, no verso 4 principalmente, ele fala assim, ele vem falando os primeiros versículos, ele fala, legal, então se onde tem muito pecado, Deus entra com a graça, o que eu vou fazer então? Eu vou pecar pra caramba, eu vou cair na esbórnia aqui, porque Deus vai perdoar mesmo, não é? A graça de Deus está aqui. Aí Paulo fala assim, então a gente está livre para pecar. Se você quiser, abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 6, verso 4. Ele fala, não! Cabeçudo, você não entendeu nada. Desculpa, Paulo. Que dia eu mato ela do coração. Paulo fala, gente, se vocês estão com essa ideia, vocês não entenderam nada. O que você faz daqui para frente, esse conflito que você vive entre satisfazer a tua vontade, que não traduz em humanidade, se você não lida com esse conflito, em não querer fazer isso, mas querer fazer aquilo e não conseguir, esse é um critério de que talvez você não tenha conhecido a graça de Jesus. E você tem que se avaliar. É você, não vai ser eu. Não vai ser o pastor que aqui no gabinete vai olhar para você, eu acho que você precisa fazer algumas coisas boas, melhores aqui, porque senão você está faltando pouco para você entrar para o céu, hein? Não é a gente que vai fazer isso. Só que para você fazer, você precisa ler essa coisa aqui, precisa ler esse negócio, gente. Precisa se apropriar dessa verdade, da promessa. Deus está com o coração aberto, Ele não vai olhar o que você fez, gente. Ele não vai, sabe por quê? Porque Ele prometeu que faria. Se Ele prometeu que faria, Ele vai fazer. Pode demorar o tempo que for. Pode ser o lodo que você esteja metido até o nariz, não importa. Ele vai tirar você do lodo, vai te dar um banho e vai botar você na promessa. É isso que significa largar o pecado, e onde tem muito pecado, Ele limpa você. A graça é considerada aqui, Ele te coloca ao seu lado, para você viver e conviver, e conhecer a Ele para o resto do tempo. Para a eternidade afora. Baixa a sua cabeça. É só em Jesus que nós vivemos uma humanidade potencial. Aquela humanidade que Deus previu. É só nele que a gente vive. E nós não somos mais escravizados pelos nossos sentimentos. Nada há mais que nos escravize. Por isso que a palavra fala, onde se há medo, não há vida. Se há esforço, não há vida. Abraão, Paulo fala assim, Abraão, para quem trabalha,
O salário não é considerado como favor, mas dívida. Ele está querendo dizer que se você faz algo, você merece algo. E Deus fala assim: você não merece algo e eu te dou algo. Se você faz algo para receber de Deus, isso é dívida de Deus. Deus não tem dívida com ninguém. Deus não deve a ninguém. Entretanto, no verso 5 ele fala: mas para quem não trabalha, ele não está apoiando a vagabundagem nem a ociosidade. Mas para quem não trabalha, mas crê naquele que justifica, que declara o homem santo, que declara o homem limpo, que declara o homem íntegro. Esse que não trabalha, mas crê que Deus nos declara santos, é a sua fé que é atribuída, porque creu na promessa de Deus. Nada que você possa fazer vai mudar a impressão de Deus em relação a você. Nada. Basta você crer naquilo que Deus falou que ia fazer, e tomar vergonha na cara, e se alinhar à humanidade que Deus espera que a gente tenha. Senhor, te pedimos a tua bênção. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Límpido é o teu evangelho, claro e puro é o teu evangelho. A tua bondade para sempre, de eternidade a eternidade, apesar de quem somos e daquilo que a gente pode entregar, o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. Senhor, pesa na nossa consciência essa autoavaliação. Não só se a gente entendeu que é uma promessa, que é fruto da tua bondade a salvação, mas também entendendo que uma vez resgatado e colocado ao teu lado, nós não temos mais o direito de fazermos algo que vá contra o teu caráter. Por isso perdoa-nos quando a gente erra. E o mais legal, Senhor, é a gente saber que a gente pode contar com isso, porque assim como o Senhor fez com o povo no deserto, o Senhor olha para a gente e fala: você vai falhar miseravelmente novamente, e novamente, e novamente, mas eu asseguro para você, a minha companhia. Obrigado, Senhor, pela tua paciência, por essa tolerância divina conosco. Fala ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Querido, se você não havia compreendido claramente isso, e se apropriou daquilo que Deus oferta para você, consciente, entendeu isso, fala com a gente. Fala com a gente. E meus irmãos, crentes, gente velha de igreja, se você acha que a graça de Deus te dá liberdade para você fazer o que você quer na sua vida, você está redondamente enganado. Não é porque você vai falhar miseravelmente, você tem liberação para falhar miseravelmente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração.